Shalom, a paz do Senhor, Deus abençoe sua vida. Bem-vindo ao estudo do Apocalipse. Nós estamos nos preparando para aprender o Apocalipse, estamos contextualizando. Não há como você entender um texto sem entender primeiro a contextualização. Por isso nós ainda não lemos Apocalipse, mas já vamos ler Apocalipse. Vamos entender mais uma faceta para que você entenda o Apocalipse e possa se preparar e desfrutar das bênçãos que tem em Apocalipse. Hoje nós vamos ler lá a profecia de Joel, capítulo 2, do 28 até o 32. É uma palavra tremenda e tão mal interpretada. É uma profecia a respeito da descida do Espírito Santo, que Deus ia nos últimos dias derramar do seu Espírito sobre toda a carne. E por isso tem muita gente ainda esperando a descida do Espírito Santo. Tem muita gente esperando esse avivamento tão prometido em Joel 2. Mas vamos entender o que diz a profecia. A palavra de Deus nos diz assim: e depois derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E os filhos e as filhas, deixa eu tirar o óculos que é melhor para ler. E os filhos e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as minhas servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor disse, entre os restantes que o Senhor chamar. Glória a Deus pela palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, a palavra de Deus ela nos contagia, a palavra de Deus ela traz renovo para as nossas vidas. Quero contextualizar esse texto para você, essa promessa gloriosa. Ela se cumpre lá em Atos 1, Atos 2, capítulo 2. Capítulo 2 está o cumprimento da palavra do profeta Joel. O avivamento foi derramado em Joel em Atos 2. Por isso não haverá um novo derramado do Espírito Santo. Não haverá um novo avivamento. Sabe por que não vai haver um novo? Porque o avivamento está presente desde aqueles dias. Vamos entender, vamos abrir lá em Atos. Porque se a gente não ler, fica parecendo que nós estamos ensinando heresia. A heresia está tão intrínseca, tão na mente das pessoas que elas nem percebem mais. Há um filósofo que diz que uma mentira dita 1000 vezes se torna verdade. Então, de tanto prometer, o avivamento virá, o avivamento virá, o avivamento virá, isso tornou uma verdade inconteste. Quem contesta que o avivamento virá, acaba sendo massacrado. Mas eu comecei a pesquisar sobre o avivamento. Eu comecei a buscar por que não há tantos milagres hoje. Por que não se acontecem tantos milagres? Porque há moveres sazonais localizados e se vão. O que está acontecendo? Porque os milagres, como Jesus fazia, como os apóstolos faziam, desapareceu. E então o Senhor me levou nesse texto de Atos 2, a partir do verso, aqui nós vamos ler a partir do verso 14. Aconteceu um grande mover, o Espírito Santo desce, um estrondo, uma festa, as pessoas emocionadas, as pessoas embriagadas, uma abraçando a outra e rindo. E aquele mover, aquela emoção, aquela coisa sobrenatural, as pessoas... A descrição do povo é o seguinte: e todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros: não são galileus como esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um a nossa própria língua nativa? Como nós ouvimos na nossa língua nativa? E ele e apontava para o povo e todo mundo falando ao mesmo tempo. Imagina como um barulho de muitas águas, aquela multidão ali, mais de 40 pessoas falando ao mesmo tempo, e como que alguém poderia discernir o que eles estavam dizendo? E em línguas, cada um decidia na sua língua diferente. Não é que eles falavam partos, elamentos, porque imagina, 40 pessoas falando ao mesmo tempo vários idiomas, ninguém vai entender nada. Mas eles ouviam nas suas próprias línguas. O Espírito Santo, quando eles diziam em línguas, o Espírito Santo traduzia na língua de cada um. Então eles ouviam na língua de cada um. Eu já falei por 1 hora em línguas, trazendo advertência a um homem, e ele ouvia como se eu estivesse falando em português, uma não, várias vezes já. Eu fui visitar um preso uma vez, um irmão querido,
que se converteu e havia uma dívida com a justiça e ele foi preso. E quando eu fui visitar o senhor, eu disse para ele, olha, eu vou te dizer agora algumas coisas em línguas. Ninguém vai entender nada, mas você vai ouvir em português claro. E eu ia dizendo para ele, recantorobás, recarabacirias, recotorabacirian, labassuri, canta labás. Ele ouviu nitidamente, Deus falava com ele em português. Ele falou, olha, o que eu posso te dizer, uma das coisas, eu não posso te revelar tudo, porque é coisas que Deus falou do meu ministério, mas uma coisa que Deus me disse, eu vou te dizer. Deus me disse, volta para a cela, arruma suas coisas, porque você vai ser colocado em liberdade hoje. E aconteceu, se cumpriu. Era isso que estava acontecendo ali. Mas havia uma outra coisa que o povo diz assim, todos maravilhados se maravilhavam e estavam perplexos, perguntando aos outros, o que quer dizer isso? O que é isso aí que está acontecendo? Que risaiada, que emocionalismo é esse? E começaram a zombar. Acontece isso hoje? Já viu as pessoas zombando? Isso é só emocionalismo. Não, mas não tem mudança de vida. Eles vivem, né? Porque eles moram com aquelas pessoas, eles acompanham o dia a dia delas para dizer que não há mudança de vida. Outros, porém, zombando, diziam, estão cheios de vinho, vocês estão bêbados, estão embriagados. E Pedro vai tomar e vai dizer assim, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse, homens judeus de todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Isto é o que foi dito, é o cumprimento da profecia de Joel. Está se cumprindo hoje, estão diante dos vossos olhos, se cumpriu, está acontecendo. É isso que Pedro está dizendo. O que Pedro está dizendo é que a profecia do Joel não vai se cumprir daqui a 2000 anos. A profecia de Joel se cumpre hoje. Hoje o que vocês estão vendo e ouvindo é aquilo que prometeu o profeta Joel. E Pedro vai citar o texto que nós acabamos de ler, a partir do verso 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A profecia de Joel se cumpre até aí. Falta agora a parte de Jerusalém que vai se cumprir com a segunda vinda de Cristo. Mas essa parte do avivamento se cumpre aqui. Deus derramou algo glorioso, pastor, e por que nós não estamos experimentando isso? Porque não há milagres? Porque você veja bem, a partir dali o coxo é curado, milagres extraordinários acontecem, cura do coxo. Pedro e João perante o Sinédrio são presos e são libertos. Eles estão lá no templo profetizando de novo. Ananias e Safira morrem porque entraram com mentira ao Espírito Santo. Ao arrebatamento ali, Estevão é apedrejado e vê a glória do Senhor. A partir dali a igreja é desperta. O evangelho é pregado em Samaria. Filipe prega em Samaria. Pedro vai para lá. E como é que se batiza? E como é que se ministra o batismo com o Espírito Santo? Pedro ouvindo vai para lá e impõe as mãos e as pessoas começam a ser batizadas com o Espírito Santo. O mágico Elimas fica tão perplexo, aquele mágico fica tão perplexo que ele diz, olha, quanto vocês querem de dinheiro? Me vende esse poder, eu quero fazer isso, eu quero também realizar esses milagres. E durante todo o ato de milagre, Paulo se converte, Paulo fica 3 dias acordado, Ananias vai ali, aquele servo de Deus, impõe as mãos sobre ele, ele é batizado com o Espírito Santo, Paulo fala em outras línguas, Paulo vai dizer depois que ele foi arrebatado ao 3º céu, tem visões extraordinárias, o poder de Deus é liberado na vida de Paulo. Paulo ressuscita Eutico que cai e morre, milagres, poder de Deus sendo liberado. Paulo é picado por cobra e a cobra é lançada, profecias, algo extraordinário está acontecendo ali porque o avivamento foi derramado, não apenas derramado, mas em Atos 2 inaugura-se os últimos dias. Apóstolo Pedro escrevendo sobre os últimos dias, Pedro vai dizer, não o julgue como demorado, porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Já são 2 dias se passaram, segundo a ótica de Pedro. Se um ano é como 1000 anos, 1000 anos como um dia, nós estamos fechando o 2º dia. O 2º dia está se fechando. Vai se abrir o 3º dia. O 3º dia é Páscoa, a ressurreição. Cristo está voltando. Cristo, nós estamos no 3º dia do derramar do avivamento. Pastor, por que parou? O que eu preciso fazer para experimentar esse extraordinário? Eu preciso fazer Isaías 59, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, mas os vossos pecados, as vossas dúvidas, os vossos questionamentos desnecessários
fazem separação entre vós e o vosso Deus. Vocês estão esperando o que se cumpriu. Venha para baixo da nuvem e desfrute do avivamento que já foi derramado. Não haverá novo avivamento, haverá novos acessos. As pessoas vão descobrir que o avivamento foi derramado. Você está descobrindo agora, você será um agente de milagres, vai acessar o poder de Deus e Deus vai fazer coisas extraordinárias por meio de você, como tem feito da minha vida. Eu vou terminar esse vídeo aqui e já vou começar outro, já haverá 2 postagens que nós precisamos adentrar sobre algumas coisas, sobre o avivamento, mas eu quero liberar agora, você que entrou nesse vídeo perplexo, pensando em morrer, pensando em que estava abandonado. Deus diz, ouve o que ele diz e você não está entendendo nada. O que avivamento é esse? Eu quero liberar sobre a sua vida agora. Stop! A paz está entrando agora no seu coração, a ansiedade sendo arrancada agora em nome de Jesus. Haja paz, desista, Deus tem um propósito na sua vida. Entregue sua vida a Jesus Cristo. Deus está te curando agora. Seja cheio do Espírito Santo, convida Jesus para entrar no seu coração, seja liberto. Eu vejo cadeias caindo por terra agora, você sendo liberto, se erguendo, um riso entrando, comece a sorrir agora. Você está sendo curado dessa depressão, sendo liberto em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Me segue aí, daqui a pouquinho entra o próximo vídeo. Eu estou gravando mais um vídeo para você hoje, para abençoar a sua vida. Deus abençoe. Pastor Carlos Lira aqui direto da Torre da Montanha e vamos acessar o avivamento disponível.